Você tem controle sobre as suas ações, sobre as suas escolhas. Mas assim, por que algumas pessoas conseguem e outras não? Tem às vezes porque ela está vivendo no automático, né? No automático daquela rotina que ela tinha, né? É voltar a fazer com que as coisas sejam as mesmas que eram antes. É importante você olhar para o passado? É importante olhar para o passado, né? Mas no presente é algo que você pode controlar o presente. Por que eu não posso dizer que a culpa é do Siegfried? Logo eu? Assim, por que não funciona, né? Porque assim, seria muito mais fácil, né? Se você mudasse, se o outro mudasse. Por que não funciona? Sim. Que é outra provocação que eu gosto muito de fazer também. É sobre o comportamento externo. Né? Porque às vezes as pessoas vêm com queixas que são do comportamento externo. Tal pessoa fez isso pra mim. Né? Tal pessoa me trata dessa forma. Com certeza tem um contexto geral. Né? Existe o contexto. Só que às vezes você não tem controle sobre isso. Você tem controle sobre as suas ações, sobre as suas escolhas, mas sobre o contexto geral em si, sobre o comportamento externo, é algo que foge totalmente do seu controle. Bom, um exemplo, acho que assim, a gente vai conseguir trazer esse exemplo, acho que durante muitos anos ainda, né? A própria pandemia, né? A gente não controlou, não controla, só que aí a gente tem que saber gerenciar o que vai fazer com esse ciclo, com esse momento. Sim, exatamente. E algumas pessoas conseguiram... E qual a diferenciação, né? Assim, por que algumas pessoas conseguem e outras não? É aí que está uma questão, né? Eu tenho percebido que pessoas ansiosas, né, têm essa dificuldade. E não só isso também, mas pessoas que não conseguem se adaptar muito. Né, tem algumas pessoas que elas não conseguem. Que é uma dificuldade em aceitar. Sim, a aceitação, e também às vezes porque ela está vivendo no automático. Né, no automático daquela rotina que ela tinha. E quando houve essa mudança, foi algo que para ela desestabilizou total. Que foi que ela começou a sentir sensações. Né? Às vezes palpitações, né? Tremores que elas nunca tinham sentido antes, né? Que é algo que eu gosto muito de perguntar, se conseguiram perceber a transição, né? Porque é uma questão da fenomenologia, né? Também, né? É voltar a fazer com que as coisas sejam as mesmas que eram antes. Né? Como assim? Eu vou te dar um exemplo. Assim, vamos supor que a Cel há 6 meses atrás não sentia ansiedade. Uma ansiedade forte, que trazia sintomas físicos. Não tinha isso. Só que você veio tendo essa percepção, veio ficando cada vez mais forte, né? Foi ficando cada vez mais forte a chegar a um ponto de você parar no PS. Né? Porque muitas pessoas param no PS pensando que é infarto, né? A maioria das queixas são essas. Só que faz o exame e tá normal. É aí que a pessoa de repente dá um estalo, tá acontecendo alguma coisa, né? E chegam ao consultório dessa forma, né? Que eu sou uma pessoa que eu sou um profissional que eu gosto de descartar, né? Às vezes a pessoa chega falando: nossa, eu tô sentindo uma dor muito forte nas costas. Pode ser psicológico, totalmente, mas pode ser algo físico. Então eu gosto de descartar, seja nas costas, ou talvez na barriga, seja qual for, né, a área do corpo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de descartar a questão física também, porque é importante. É importante, claro. É importante. Descartando isso, a gente pode se voltar só ao psicológico. Até porque algumas vezes do psicológico se torna, né, somático, vai pro corpo, exatamente, né? Então é importante tratar o inteiro, né? Sim. E eu gosto de investigar, né, essa transição justamente por isso. Porque a Cel há 6 meses atrás, a Cel vivia uma vida, digamos assim, né, normal.
né? Volto a dizer aqui a questão do conceito normal, né? Que cada um tem o seu conceito, mas a Cel estava vivendo uma vida normal, indo trabalhar normal, não tinha sensações físicas, e de repente começou a ter essa percepção dos sintomas, né? Sensações ruins. Então a fenomenologia ajuda muito nessa questão de, digamos assim, de fazer com que as coisas voltem, né, a ser as mesmas. As coisas, não as coisas que estão acontecendo, as coisas internas. Sim. O meu equilíbrio interno. O equilíbrio é como se fosse o equilíbrio interno, né? Algo da fenomenologia, né, que é muito legal, que é a suspensão de julgamento, né, que o termo, eles falam epoché, mas é a suspensão de julgamentos. Independente do que tenha acontecido comigo, uma história de vida, e você também, né, a gente fazer essa suspensão e olhar para o fenômeno que se encontra, aliás, que aparece no encontro da sessão. E é um fenômeno das emoções. Talvez. Não necessariamente. Não necessariamente. Né? Não necessariamente as emoções. As emoções sim também. Mas não necessariamente só as emoções. Né? Porque o fenômeno, quando usa esse termo em si, é amplo. Pode ser um relacionamento, talvez. Pode ser o trabalho, né? O âmbito profissional. Né? Mas vai ser naquele encontro em si, digamos assim, que vai surgir algo. Então no encontro é feita essa suspensão, né? É tanto que a questão do passado, né, pra gente, é importante você olhar para o passado? É importante olhar para o passado, né? Mas no presente é algo que você pode controlar, o presente. É onde né? você pode mexer, né? Onde você pode fazer alguma coisa. Sim, é onde você pode, digamos assim, ter o controle, não total, mas é onde você pode conduzir a emoção que você sente ali no presente, a sensação que você sente ali no presente, né? Tanto que a questão do controle em si, de uma crise de ansiedade, né? Às vezes eu tenho relatos de pessoas que não conseguiam se controlar e hoje já tem essa percepção e conseguem, né? Que o presente em si você consegue controlar, digamos assim, não totalmente, mas o que acontece com você em termos de sensações físicas, né? Não, quando eu falo o que acontece com você, digamos assim, não, às vezes as pessoas associam destino, digamos assim, né? Não nesse sentido, né? Mas as suas escolhas ali no momento, né? A condução que você dá para um pensamento, né? Para uma sensação física, né, que você sente, o que você vai fazer depois que você teve aquela sensação física. É algo que você consegue de certa forma, né? É o que eu falo, às vezes você não vai conseguir, né? Eu gosto muito de falar isso, que nem sempre você vai conseguir, mas só o fato de você ter a percepção, de você trazer essa reflexão para si mesmo, né, de que eu posso fazer algo, isso já te ajuda de certa forma, né, você ter essa percepção no momento. Às vezes você não vai conseguir, você vai parar no PS, você vai fazer os mesmos procedimentos que você já tinha feito, mas você já vai ter aquela reflexão. E à medida que vão acontecendo outros episódios, vai se fortalecendo, vai construindo um novo caminho, né? Sim.